A Vibe Mundial apresenta Programa Conexão, com Sérgio Rebolo e Rodrigo Peçanha. Boa tarde, ouvintes! Começando mais um programa Conexão pela sua rádio Vibe Mundial 95.7 FM. E começamos sempre o programa com aquela pergunta: o que é bem viver para você? É algo que todos nós queremos e precisamos, né? Vamos viver mais do que a geração, de modo geral, dos nossos avós, dos nossos bisavós, até dos nossos pais, pelo avanço da medicina. O desafio não é, talvez, viver mais tempo, mas viver melhor. Para responder essa questão de como viver melhor, o programa Conexão conecta você com diferentes pessoas. Profissionais da área da saúde, terapeutas holísticos, profissionais da área da educação, profissionais da cultura principalmente, das artes, profissionais liberais, advogados, arquitetos, todos os tipos de empresários que trazem para você uma visão bastante holística, bastante diversificada de como podemos viver melhor. Como estão as nossas relações conosco mesmo, com a nossa espiritualidade, como estão as nossas relações com as pessoas afetivas, com as pessoas com quem convivemos, né? Nossa família, nossos amigos, como estão nossas relações no trabalho, um tempo onde passamos a maior parte do tempo, né? Então é importante para nós, como estão as nossas relações com o estudo, que são essenciais para a gente continuar trabalhando também. Enfim, o programa Conexão é isso, é uma volta 360 sobre diversos aspectos, diversas formas de olhar a vida, para a gente poder refletir como viver melhor. Vamos nessa? Olha, hoje o programa é comigo aqui. A gente, não faz muito tempo, eu fiz um programa sobre empreendedorismo. Eu sempre falo sobre isso porque eu trabalho com isso, né? Eu sempre trabalhei ou em grandes multinacionais, como na área de marketing e vendas, ou também trabalhando a serviço de empreendedores, né? Com representação, com empresas de hub de serviços e soluções, como a Interaction. Então, a ideia é trazer aqui para você que é empreendedor, já com a primeira reflexão que eu fiz também no outro programa. No outro programa eu abordei 7 chaves de sucesso para pequenos empresários. E hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Em vez de falar das 7 chaves de sucesso, eu vou falar dos 5 erros mais comuns, 5 principais erros que mesmo empreendedores inteligentes e espertos, eles continuam fazendo, né? Óbvio que esse programa está baseado num artigo também da revista Empreendedor, que eu gosto muito, Entrepreneur. É uma revista que é especializada, americana, que é especializada em empreendedores, em empresários de pequenas empresas, né? E esse artigo ele foi escrito por um cara que é empreendedor, que já vendeu, empresas, que já comprou, enfim, que teve SEO de uma empresa, chamado Roy Deckel. E ele é contribuinte dessa revista, e ele resolveu, o que me chamou a atenção, é ele fazer um artigo que não está falando de erros banais, ele está falando de erros importantes que mesmo empresários experientes e inteligentes cometem. Aí você podia falar: poxa, Rodrigo, mas se você já fez um programa falando sobre os 7 segredos de sucesso do empreendedor, você não poderia dizer que não se comportar como aqueles 7 segredos já é uma receita de fracasso? Cara, sim e não, né? Você vai ver aqui que lá eu falei, por exemplo, de ter um plano de negócio, revisitar seu plano, você ter um time de funcionários, se tiver funcionários, tratar bem esses funcionários, treinar com respeito, tratar com comunicação adequada, né? Dar feedback no pessoal, no privado, não em público. Enfim, ter coerência entre aquilo que você fala e o que você faz, ser, portanto, uma pessoa de confiança. Tem uma série de princípios que, sem dúvida, que se você não seguir, a probabilidade de você ter fracasso é muito grande, né? Então, aquelas chaves de sucesso são importantes. Mas tem outras coisas que os empreendedores mais experientes fazem e continuam fazendo, que são verdadeiras armadilhas e que são coisas negativas e que não estão ali escritas dessa forma. E aí o Roy Deckel, ele, sendo um empreendedor ele mesmo, ele falou: cara, até eu mesmo cometi esses erros. Porque ele também teve problemas, ele abriu empresas, teve que vender, quer dizer, ele teve empresas que faturou de 1 até 20 milhões por ano, né, de dólares.
E ele conta que alguns desses erros ele fez, né? Então vamos passar um pouco por esses erros e aí a gente tem uma reflexão interessante se a gente mesmo não está cometendo esses mesmos erros, ou melhor do que isso, seria se a gente está prevenindo, né? Ou está prevenido contra esses erros, né? Bom, a primeira coisa é que ele fala que ele chama de empreendedores espertos, né? São inteligentes, né? Eles muitas vezes, como diria, eles querem ficar mais espertos do que eles são realmente. Eles chamam de outsmart, né? Quer dizer, olha, eu tô mais, quero dar um salto ainda, né? E aí ele acaba complicando as coisas na empresa dele, né? E que deveriam ter ficado simples. Não acontece com todo tipo de empreendedor, não. Acontece muitas vezes com empreendedores que vêm de escolas, de carreiras, né? De tecnologia, ou de grandes empresas. Acontece muito. A pessoa sai da grande empresa para empreender, seja porque perdeu o emprego, seja porque fez essa decisão. E aí ela quer aplicar algumas coisas que ela fazia, alguns princípios ou processos que ela tinha na grande empresa, que não necessitaria na pequena, e acaba complicando a vida dela, né? Então, isso é uma coisa, simplicidade, em outras palavras, manter os negócios o mais simples possível é um segredo, ou vamos dizer assim, é um segredo de sucesso, ou complicar as coisas na empresa é um erro, e é um erro muito fatal e muito comum, né? Principalmente aplicado para as pessoas que são muito inteligentes, que querem perfeccionistas, né? Querem que tecnicamente alguma coisa seja muito perfeita. Não é tão, talvez uma característica no Brasil tão assim, mas eu imagino que em países, né? Certos países que são mais perfeccionistas, né? Como Estados Unidos em alguns estados, a Alemanha, Japão, isso pode acontecer, né? Tem que tomar cuidado. A gente manter o negócio simples é um sinal de sabedoria. Segundo erro, e lembrando, simples não é simplista, né? Simples é algo que é fácil de entender, tem uma lógica pura, né? Não tem idas e vindas, não tem muitas exceções. Simples não é simplista, tem que fazer essa diferenciação. O segundo erro que ele fala muito comum é você construir overbuild, você construir muito em cima de alguma coisa que não foi testado ainda. E até investir muito em cima de alguma coisa que não foi testada. Lógico que todo mundo quer construir, fazer um negócio maior, né? E aí você tem uma ideia puxa a outra, né? Só que às vezes o empresário acaba fazendo isso, o pequeno empresário, ainda antes de validar a ideia principal. Então o cara tem a ideia, por exemplo, de montar um estacionamento aqui, um lava rápido, só para exemplificar, né? Então ele fala, cara, eu tenho tanto carro aqui que está vindo aqui, eu vou acoplar nesse estacionamento, nesse lava rápido, um serviço que é muito comum, funilaria, suponhamos, né? E aí às vezes as coisas se complicam, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então o tipo de funcionário, o tipo de lugar, o tipo de requisito que as pessoas esperam de uma funilaria, quem você vai atender, o tipo de cliente, você vai atender uma pessoa que é de seguros, de seguradora, você vai ficar sem esse tipo de cliente, não tem nada a ver com a decisão, por exemplo, de alguém lavar o carro, né? E eu já vi isso acontecer. Às vezes dá muito certo, ninguém está fazendo uma ode contra tentativas e inovações, pelo contrário. Mas você precisa testar antes a ideia. Antes de você começar a investir demais e tornar ela mais, vamos dizer assim, complexa, ou tornar ela mais sofisticada, começa com o que é a ideia básica, testa primeiro com o seu consumidor, se aquele negócio valida, né? Não, validou, o consumidor está satisfeito, o dinheiro que ele paga por esse serviço ou produto, a margem que gera é interessante, dá para reinvestir no negócio, dá para tirar pro labore, a minha participação, e eu consigo crescer, e está validado. Então aí sim, aí você começa a sofisticar. Então não é para você não inovar, pelo contrário. Lá, inclusive nas dicas de sucesso, a tentativa de inovação, a você ir identificando e ter abertura, é importante. Apenas existe a fase, né? Você tem a ideia, valida, e aí depois que validou, cresce e investe, né? Muitas vezes as pessoas compram ativos
prédio, né? Você vê gente que abre loja, abre porta, sei lá, vai fazer um salão de cabeleireiro num bairro que está mal servido na avaliação dela, fez uma pesquisa. Aí, cara, super investe no salão, deixa bonito, decorado, e tudo que você pode imaginar, né? Em termos de ar-condicionado, sistemas e tal. Cara, mas de repente ela descobre que aquele ponto não é ideal. As pessoas não vão a pé. A mulher, ou o estacionamento não dá conta, ou sei lá o que pode ser que está atrapalhando que as pessoas usem aquele salão tão bonito, tão bem equipado e tão mal localizado, por exemplo. Pode acontecer? Pode. Né? Fluxo de pessoas, de mulheres, nesse caso salão de beleza feminino, né? As proximidades, o que tem pé por perto. Tem vários fatores que você tem que avaliar. Antes de você investir tanto, né, na decoração, por exemplo, será que não vale a pena você ou fazer um estudo, mas se você abrir o salão, começa com o salão mais simples, vê o que ele tá, que tipo de consumidor você está atraindo, a oferta, que tipo de serviço. De repente você pode ter uma surpresa e falar, cara, que maravilha, tá indo super bem, aí vale a pena, né? Mas cuidado, né? Faça sempre o seu MVP, que é um termo da moda, né? É o produto mínimo viável, né? Não é uma coisa que, lógico, não é inacabada, mal feita, mas é uma coisa que é boa o suficiente para você testar se aquilo serve ao consumidor, sabe? Antes de você super investir. Cuidado com isso. Eu cansei de ver gente dando... Eu lembro da Daslu, por exemplo, né? Ela tinha uma rede de lojas escondidas e que passava a ideia de privacidade para quem tem muito dinheiro, né? E de exclusividade também. De repente elas decidiram montar uma super loja na Marginal Pinheiros com um prédio enorme que chamava atenção, que era tudo que a pessoa milionária não queria chamar atenção. Parecia um magazine, uma loja grande, tira a ideia de exclusividade. Só deu errado. Né? Até fizeram novela sobre isso. Então, assim, cara, aquela ideia não foi boa. Não poderia ter sido testada antes de você montar aquele enorme dinheiro naquele prédio que depois virou até um museu. Essas questões parecem que pessoas, empresários experientes não fazem. Fazem e muito. E muitas vezes, quanto mais dinheiro tem, mais faz esse tipo de besteira. Né? Outro erro, esse erro ele tem a ver com o outro programa, tem a ver com os chaves de sucesso. Lá ele cita, né, você ouvir o seu consumidor, mas aqui eu acho que vale a pena não ouvir é o erro. Então nesse caso se aplica aquilo que eu falei no começo do programa, né? Não fazer o que é de sucesso muitas vezes implica num erro grande. E nesse caso sim, tem essa coincidência que é não ouvir o consumidor, mas o que ele está falando aqui vale a pena. Às vezes a gente tem ouvido seletivo, a gente quer ouvir elogio e ignora as críticas. Tem razões para isso, né? Razões psicológicas e tudo mais. Assim, às vezes a gente, até é verdade, sabe que determinadas críticas não são construtivas, são de gente que tem inveja, existe tudo isso. Né? Minha esposa teve loja, negócio pequeno, e ela tinha que ouvir, né, críticas de vários tipos, né? Desde crítica do preço do produto, a pessoa nem sabe quanto ela pagou, nem sabe quanto margem está deixando e já está criticando, até outras, não tem isso, não tem aquilo, então enfim, existem críticas que se você percebe que eventualmente são vazias mesmo, mas para quem lida com o público tem que saber. Mas não prestar atenção nas críticas é fatal, né? Porque por trás delas isso te deixa desconfortável, mas não pode te deixar inseguro. Pelo contrário, se você for uma pessoa segura, você vai ouvir as críticas, vai entender os fundamentos dela, vai perguntar para outras pessoas com quem você confia, vai fazer algum tipo de avaliação. Nunca tome uma crítica como, isso é maldade. Pode ser que a crítica tenha muito fundamento. E uma coisa, a maior parte dos consumidores não critica. A maior parte simplesmente vira as costas e vai embora. Né? Não precisa criticar. Ele fala, não compro mais. Quantas vezes você não fez isso? Você não vai ficar dando essa... E muitas vezes o dono não está no estabelecimento para ouvir a crítica, que é outra coisa muito ruim. Né? Quando você tem um dono presente e você sabe que você está fazendo uma crítica para quem toma a decisão, ou pode ser um gestor também, mas que toma a decisão, que tem responsabilidade sobre o negócio, você fala, cara, vale a pena.
eu compro nesse bairro, de repente se ele melhorar essa questão que eu estou criticando, para mim é conveniente comprar aqui. Então a pessoa que faz a crítica muitas vezes está querendo continuar comprando, mas precisa que você resolva uma questão, né? E não ouvir simplesmente assumindo que aquela pessoa que está criticando é mal-humorada ou é mal intencionada, pode ser muito perigoso, né? Isso vale também para compra pela internet, não é só para loja, vale para qualquer tipo de serviço, então nem se fale, né? O serviço depende de pessoas, né? Você tem pesquisa de satisfação, né? Quer dizer, com os seus clientes. Há pouco uma pessoa estava falando sobre como gerenciar, né, os funcionários, e os funcionários prestam serviço a todo momento para os clientes com muita proximidade. Olha, eu acho o seguinte, se eu tivesse como medir a eficiência do meu funcionário, talvez eu não mediria tanto pelo output, pelo número de horas que ele está trabalhando, ou o número de relatórios que ele emitiu, seja lá qual for o tipo de serviço, mas talvez a primeira variável que eu me interessasse a medir é a satisfação dos clientes, né? O cliente satisfeito, ele muitas vezes primeiro, ele quer uma forma dele manifestar a satisfação dele. Olha, você pode fazer uma avaliação aqui. E o cliente insatisfeito, ele tendo uma empresa que está disposta a ouvir e dando uma resposta, evita que ele possa manifestar essa insatisfação fora, né? Na rede social, no Reclame Aqui, ou para os amigos, né? Para com quem ele tem, ou sei lá, no perfil dele no Instagram, ele deixa de fazer aquela reclamação porque ele foi ouvido e aquilo recebeu uma resposta. Então eu acho que existe essa necessidade, sabe? Tem que ser, não adianta você gastar milhares de reais fazendo marketing, seja marketing digital, seja outro tipo de atividade, né? Distribuindo papelzinho, sei lá, o que você chamar de marketing, participar de feiras e eventos, que é bem custoso também, e várias atividades que são legais para fazer e diferentes canais. E sempre custa, né? Vai ter uma agência que você vai contratar, você não vai gastar menos de R$5.000 por mês entre impulsionar e fazer as publicações. Enfim, tem que ter consistência, não adianta fazer uma vez e depois não fazer. Mas tudo isso é custoso, mas você imagina que atender mal o cliente, ele simplesmente destrói tudo isso que você está fazendo. Então, era melhor nem ter feito, porque se você promete alguma coisa e depois não cumpre, a pessoa sai falando, aquilo reverbera, né? E a gente vê muitos casos, não só em empresas pequenas, mas em empresas grandes, né? Que tem um bordão que é vender mais barato, ou vender melhor, ou qualidade, e de repente sai uma notícia que a gente fala, nossa, é o contrário do que ela está prometendo. Então, isso serve, não é para pequena empresa não, serve para todo mundo. Ter uma empresa boa, atender bem, significa estar monitorando a satisfação do seu cliente, do seu serviço o tempo todo. Esse é a vigilância, a liberdade, o preço da liberdade é a vigilância eterna. Isso também serve para a qualidade. O preço da qualidade é a vigilância eterna da satisfação dos seus clientes. E acho que encontrar meios de medir essa satisfação, consulte pessoas profissionais de pesquisa. Cuidado com pesquisas que é aquela só sorrisinho. Está satisfeito ou não está satisfeito? Aquilo diz muito pouco a respeito da satisfação do seu cliente, porque se ele der uma carinha feia, você não sabe o porquê, no que ele foi mal atendido, o que foi a insatisfação. Pode ter sido o estacionamento na porta. Pode ter sido o rosto, o jeito de atender do balconista. Mas pode ter sido também outras coisas. O preço, pode ter sido a embalagem. Tem mil formas de insatisfazer o seu cliente. E você descobrir por que ele está insatisfeito, vale muito. Segundo, o quarto erro aí para a gente explorar. Ele chama de taxa de queima, eu vou chamar de gordura. Num negócio, às vezes, nós que somos brasileiros estamos acostumados, né, a abrir negócio, às vezes até sem capital de giro suficiente. Isso é outro problema para quem abre um negócio, né? Você não pode abrir um negócio pensando que você vai vender aquilo que você colocou no seu business plan, ainda que você tenha sido conservador no seu planejamento econômico. Às vezes um mês falha, às vezes algumas coisas acontecem e dão errado, né? Tem que ter uma gordura, né? E isso é um problema, porque muitas vezes a gente abre negócio não porque foi aquele sonho que você foi cultivando e juntando dinheiro para chegar lá,
Muitas vezes você abre porque no desespero, né? Porque não tem outra coisa, não tem emprego, você precisa se virar. E não tem gordura. Se não tem, tem que ir formando, sabe? Essa que é a verdade. A gente tem que, o máximo possível, contar um pouco as moedas quando é empreendedor, porque você precisa ter um fundo de caixa, uma reserva técnica, o nome que você queira dar, para o dia que as coisas dão errado. Eu nem estou falando de casos como pandemia, que teve negócio que ficou, né, ano, mês, aí quebra mesmo, né? Ninguém espera uma coisa dessa, que você não pode abrir lá o bar, o restaurante ou qualquer que seja esse tipo de atividade. Mas estou falando do normal, né? Que é, cara, algumas coisas não fecharam, não deu certo, mas tem os custos fixos para pagar. E muitas vezes a pessoa abre com muita gordura e ele comenta uma coisa que é interessante. Negócios que tinham dinheiro mais contado se deram melhor, muitas vezes, do que negócios que abriam com muito recurso, até mais capital do que precisaria, muito mais, mas aí acaba sendo desperdiçando. Contrata serviço que não precisa, sei lá, serviço de TI, serviço de segurança, serviço de qualquer serviço de marketing, gasta em 2, 3 coisas que se repetem, né? E você perde aquela disciplina financeira, sabe? Você fala, mas um investidor experiente faz esse tipo de erro? Faz. Por isso que no taoísmo, né, e na filosofia chinesa, né, de maneira geral, na medicina chinesa, filosofia chinesa, você fala a chave, a semente do fracasso está no sucesso e a semente do sucesso está no fracasso. Às vezes quando você está muito bem, teu negócio está com uma margem muito boa, está tudo indo muito bem, tem essa sementinha de, olha, isso aqui é bobagem, isso aqui não, vamos gastar isso aqui, tanto faz se é bom bem gasto ou não mal gasto, né? Vamos fazer pela dúvida. Tem hora que, ok, você pode arriscar, mas frequentemente as empresas perdem essa disciplina financeira e elas queimam essas gorduras em coisas que ela ainda não tem certeza se vai dar certo. Então isso está conectado também com essa disciplina, está conectado com aquele outro erro que eu falei, que é você não testar as coisas antes de você botar uma grana, né? Olha, um sistema novo ou uma nova forma, uma nova tecnologia que vai permitir a gente aumentar a produtividade. Legal, aumentar a produtividade, isso é ótimo, né? Mas a pergunta que não quer calar, a gente vai aumentar a produtividade de quanto? Em vez de fazer 10 mil peças por minuto, dando um exemplo aqui, tá? Nós vamos para 30 mil peças por minuto. Uau, que legal. Vamos fazer umas contas agora, né? Com essa produtividade, a gente tem venda para 30 mil peças por minuto? Não, na verdade a gente está operando em um turno só de funcionário e a nossa venda a nossa capacidade só para um turno de funcionário, só 8 horas de trabalho. A gente poderia funcionar até 3 turnos, digamos, né? Turnos de noite e tal. Então para que a gente precisa agora, né, aumentar? Porque se a gente não tem como aumentar vendas, não conseguir pagar essa tecnologia, esse tipo de pensamento, muitas vezes o investidor, quando está indo bem, ele fala, cara, vamos, né? Só que, o famoso só que não, né? Tem que pensar melhor. Vamos pensar melhor na hora de você queimar suas gorduras, seu capital, porque às vezes as vacas magras chegam quando a gente menos espera. Último é você contratar mais pessoas para resolver o problema. Esse é um erro também. De repente você tudo olha, eu tô com um problema aqui nesse processo, as coisas não estão indo tão rápido. Cara, vamos contratar mais pessoas. Tomar cuidado com isso, né? Primeiro porque você não pode contratar e depois mandar embora, é muito ruim para a pessoa que foi contratada, né? Ela nem tem culpa, não foi performance, foi porque você não aguentou pagar. Então você tem condições de realmente assumir essa contratação, isso é muito importante. Segundo, essa pessoa que vai entrar, ela vai demandar uma série de mudanças na empresa. Você vai conseguir, né, dar vazão ao que ela demandar, caso, né, ela venha trazer uma solução, ou caso ela venha trazer uma nova atividade? Qual o impacto? Né? Essa pessoa vai querer uma verba, vai querer uma área, vai querer algumas soluções, um sistema. Então, às vezes, nem sempre contratar uma pessoa é a solução, né? Às vezes você pode terceirizar o trabalho. Nossa, depois que eu terceirizei, super funcionou. Vamos fazer as contas se vale a pena agora trazer para dentro da empresa ser um empregado, né? Isso também
é importante. Então, antes de tomar esses passos, né, de contratar mais pessoas para resolver os seus problemas, eu acho que aqui no Brasil a gente está muito descolado com isso. E também tem a questão da inteligência artificial, né, que está fazendo com que as pessoas pensem duas vezes, né? Mas, uma vez contratado, aproveite o seu funcionário da melhor forma possível, né? Dê condições a ele de trabalhar, dê treinamento, aproveite o seu conhecimento. Não é que contratar pessoas não seja bom, muito pelo contrário. Contrate boas pessoas, um funcionário bom é melhor que 3 ruins. Pague bem, deixe ele satisfeito, seja um bom patrão, porque ele com certeza vai corresponder ao que você está entregando. Mas antes de tomar essa decisão, pensa 5 vezes, né? Se essa solução não pode vir de uma outra forma e de repente uma consultoria, alguém especializado, alguém que vem um CFO, um CTO as a service, um CMO, um CHR as a service, alguém experiente que vem a cada mês ou a cada 2, 3 meses, faz dá um tapa no planejamento, vê como está tudo e deixa na mão do resto da equipe, e você gasta muito menos do que você contratar uma pessoa que vai se frustrar, não vai ter os recursos e você não vai aproveitar a potencial completo dela. Acho que é isso, acho que esses erros são interessantes. Vocês podem rever esse programa pelo YouTube e juntando com os programas anteriores, você faz uma boa lição de casa aí de como tocar o seu negócio. Muito obrigado e até o próximo Conexão. A Vibe Mundial apresenta